Olá, meus queridos alunos quarenteners! Espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Quero parabenizar vocês que se empenharam e se dedicaram para a gravação do nosso curta-metragem Vídeos de Festa Junina. Valeu o trabalho, hein, pessoal? Parabéns! Então vamos lá, meus queridos alunos do ensino médio, essa é a aula 18 e nós vamos falar sobre a arte, forma e conteúdo. Bom, como disse Arnaldo Antunes em uma das suas músicas com Gilberto Gil, tudo que vemos e percebemos ao nosso redor tem peso, massa, volume, tamanho, forma, cor. As coisas não têm paz. Bom, gente, as coisas elas podem ter muitos significados em função de suas formas. A arte como modo de apresentar, expressar, representar, enfim, de falar sobre as coisas do mundo de muitas maneiras e abordando diversos assuntos, ela se utiliza de elementos da linguagem para criar as poesias, pinturas, músicas, dramatizações e outras manifestações artísticas por meio de pontos, linhas, planos, formas, cores, tempos, volumes, texturas, dimensões, movimentos, luzes e entre outros componentes. Isso que forma o conteúdo da arte. A construção da linguagem artística na linguagem escrita, ela acontece na combinação de letras que, combinadas, elas formam vocábulos. Palavras que formam frases organizadas por pontuações. São princípios e elementos linguísticos que são descritos e regidos pela gramática. Então, do mesmo modo, cada linguagem artística possui o seu próprio código. Elementos linguísticos que, combinados, constroem a forma e o conteúdo na arte. Então, as linguagens artísticas possuem a sua própria gramática, certo? Certo! O mesmo acontece com a arte. Um mesmo elemento de linguagem pode ser base da comunicação e expressão de várias linguagens artísticas, como o espaço, o tempo e a luz. Calma, eu já vou começar com os exemplos. Primeiro, o espaço. Os gestos dos corpos dos atores, dançarinos ou artistas performáticos, eles ocupam e exploram o espaço tridimensional, como o da escultura, dos sons da música que se propaga, assim como no espaço bidimensional o desenhista ocupa o papel com suas linhas que se espalham sobre ele. O tempo, gente, ele aparece na relação entre imagem e movimento, no cinema, por exemplo. Na música, ele tá na duração de uma nota ou no silêncio. Dá pra ver bem aí, marcados pelo gesto da regência do maestro João Carlos Martins, não dá? O tempo também está presente no passo do bailarino, no gesto e na palavra do ator. Tá nas instalações e em tantas linguagens artísticas. Podemos presenciar a invasão do elemento luz nos palcos, nas artes cênicas. Também intervenções urbanas, que se transformam em espetáculo visual, em shows de música e de importância fundamental para o cinema, para a televisão, para a fotografia. Nós já vimos em uma aula anterior o elemento luz representado, nas obras de Vermeer e da Regina Silveira. A luz em uma obra artística pode ser apresentada de muitos modos, às vezes como tema, como materialidade ou como elemento expressivo. Um outro exemplo, gente, do uso do espaço, do tempo e da luz como elementos da linguagem da arte está na obra do artista italiano Giancarlo Neri. Nessa obra, O Máximo do Silêncio em Paris, a luz e o tempo são um espetáculo à parte que acontece no espaço público. Essa obra aconteceu na Praça Paris em 2012 e foi composta por cerca de 9.000 globos luminosos com lâmpadas de LED, que de tempo em tempo mudava de cor, apresentando aos olhos do espectador um universo de luzes e cores que se espalhavam pelo espaço. O artista também trabalhou com a efemeridade do tempo, uma vez que a obra foi exposta ao público durante pouco mais de uma semana, ou seja, ela foi temporária e durou só aquele tempo e pronto.
No trabalho de Lúcia Koch, ela investiga questões relativas no espaço e propõe novas formas de experienciá-lo. A artista estabelece um intenso diálogo com a arquitetura, tanto pelo modo como suas obras interferem nos lugares onde estão instaladas, quanto pela criação de espaços imaginários a partir de objetos banais, o que desafia e reorienta a percepção do espectador para a questão do espaço. Nas palavras do crítico e curador Moacir dos Anjos, a artista reorganiza a compreensão visual do espaço e estabelece um sentido público para o trabalho, seja pela negociação envolvida em seu processo, seja pelo desconcertante efeito que causa. A partir de filtros, tecidos e outros anteparos, ela joga com a luz e seus efeitos cromáticos, sempre tensionando as relações entre o dentro e o fora. A transparência e a opacidade da criação de atmosferas únicas e sensíveis. Desde 2001, ela fotografa interiores de caixas e embalagens vazias que sugerem extensões virtuais dos locais onde as obras são instaladas. Esse conjunto de imagens opera fundamentalmente a partir de jogos de escala em que o pequeno se torna imenso e habitável, indagando assim sobre as condições capazes de transformar o espaço em lugar, se aproximando mais de uma pesquisa bem diferente no campo da arquitetura. A arte, gente, ela tem o poder de aguçar a nossa sensibilidade, trazendo à tona diversos sentimentos e emoções. E alguns desses sentimentos até são conflitantes. Arte em latim significa habilidade e pode ser compreendida como a capacidade humana de se manifestar culturalmente. Em 1911, o crítico de cinema Ricciotto Canudo, ele criou o que ele chamou de Manifesto das 7 Artes e Estéticas da Sétima Arte. E nesse manifesto, ele classificou a arte em 7 tipos: música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema. Atualmente, gente, existem diversos tipos de arte além dessas, que inclui a fotografia, histórias em quadrinhos, jogos eletrônicos e vídeos, arte digital, e também diversas dessas juntas caracterizam a arte híbrida, junto com a utilização das técnicas mistas. Mas não se trata de uma questão de classificação, assim como era lá na Idade Média, lembra? Falamos sobre isso num dos primeiros vídeos. Na Idade Média, eles eram classificadas em artes mecânicas e artes liberais. Enfim, não se trata de classificação. As artes, elas referem-se à teoria e expressão física da criatividade, encontrada na sociedade e culturas humanas, e essas são uma das suas muitas classificações. Não são regras absolutas e nem interferem nas obras em si. A arte, gente, ela serve como um meio de transmissão de todo tipo de informação e pode ser considerada o resultado da relação entre o ser humano e o seu ambiente, utilizando de diversas materialidades: som, movimento, cor, volume, espaço, palavra. Então, uma forma de arte é uma forma específica de expressão artística. É um termo mais específico do que a arte em geral, mas menos específico do que gênero. Um gênero artístico é um conjunto de convenções, de padrões, de temáticas, de estilos dentro de uma forma de arte. Então a gente tem um estilo dramático, na música a gente tem diversos estilos, na dança diversos estilos, no teatro diversos estilos. Isso classifica os gêneros dentro das linguagens. E aí dessa forma a arte está em constante transformação, assim como a humanidade está em constante transformação. E aí a arte caminha junto com a humanidade. Então, na próxima semana, nós vamos falar de como os artistas pesquisaram os elementos básicos da composição visual, e aí direcionada às artes visuais. E nessa pesquisa desses elementos, eles chegaram à conclusão de que são 3: o ponto, a linha e o plano. Então é isso. Não esqueçam as atividades do maestro, vale nota e presença. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!